Olá pessoal do Brasil acima de tudo, eu tenho certeza que você, como eu, está chocado diante dessa situação que aconteceu em Brasília, diante do que aconteceu com a nossa nação. Moro se tornou uma decepção a todos os que confiaram nele e eu vou te provar por quê. E as mentiras que foram proferidas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nós não descartamos aqui, nós não rejeitamos tudo aquilo que Moro fez para o combate à corrupção no nosso país. Mérito dele, competência dele, sim. Mas o que ele fez no governo Bolsonaro foi gravíssimo e nós vamos desmascarar cada fala de Sérgio Moro aqui neste vídeo e você esteja conosco porque os áudios são sim uma prova de que Moro mentiu. Brasil acima de tudo. Vamos lá, pessoal, vamos entender o que realmente aconteceu. Bom, Bolsonaro afirmou ter avisado Sérgio Moro que exoneraria Valeixo. O presidente da República afirmou em pronunciamento que avisou que exoneraria o diretor-chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Falei que a exoneração seria publicado hoje. Moro relutou e disse, mas o nome tem que ser meu. Falei que queria um delegado, mas que eu sinta, além da competência, que eu possa interagir com ele. Por que não? Questionou o presidente. Bolsonaro também disse que Valeixo concordou em conversa que tiveram com a exoneração a pedido. O presidente afirmou não ter nada contra Valeixo, que conversou poucas vezes com ele, e a maioria das vezes sempre na presença de Sérgio Moro. No pedido de demissão, Sérgio Moro disse ao mundo, ao explodir todas aquelas bombas, uma das primeiras que nós vamos desmascarar aqui, e é que ele disse que só soube da exoneração pela manhã no Diário Oficial. E aí eu te confronto aqui com os twitters que você está vendo aí na passagem de tela nossa, onde Moro tuitou o seguinte: a permanência do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, Moro disse que se é algo que o presidente disse ali fosse verdade, ele teria concordado com a reunião que teve com o presidente, onde ele disse que demitiria, que faria a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal. Isso num tweet. Aí no segundo, Moro já diz o seguinte: de fato, o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, estava cansado de ser assediado desde agosto do ano passado pelo presidente para ser substituído, mas ontem não houve qualquer pedido de demissão, nem o decreto de exoneração passou por mim ou me foi informado. Peraí, Moro, como assim? Num tweet lá em cima você diz que não concordou com a substituição dele na reunião anterior e aqui você diz que não foi informado? Se houve uma reunião e você não concordou com a substituição, você foi informado sim. Você só tweetou abaixo para tentar dizer que o presidente estava assediando o diretor-geral da Polícia Federal. Então, pessoal, como é que nós podemos acreditar num ministro que sai soltando uma bomba, explodindo o Brasil e acusando o presidente Bolsonaro de ter cometido crimes de obstrução de justiça e, de repente, ele vem e tuita isso aqui? Como assim? Sérgio Moro afirmou que soube da exoneração pela manhã pelo Diário Oficial. Mas como teve uma reunião onde diz não ter concordado com a exoneração? Ah, valha-me, né, ex-ministro Sérgio Moro? Nós entendemos aqui que você decidiu sair soltando bomba, fazer um estardalhaço. E aí, pessoal, o mais grave foi ele colocar sobre Bolsonaro o crime de que o presidente teria tentado interferir em investigações. Mas aí eu te mostro um áudio onde ele mesmo diz ao contrário do que ele afirmou no seu pedido de demissão. Ouça isso em uma entrevista há poucos meses. O presidente sempre apoiou, que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal, né? Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Ministro. E aí, pessoal, quem tá mentindo?
Aonde Moro mentiu? Uai, Moro sai explicando, falando, jogando um monte de porcaria no ventilador. Mas anteriormente, Moro não falou nada. Pelo contrário, Moro afirmou que o presidente Bolsonaro nunca quis interferir em investigação. Muito pelo contrário, ele sempre pediu que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. O ex-ministro Sérgio Moro precisa explicar aos milhões de brasileiros o porquê de tantas afirmações assim, em que nega veementemente qualquer interferência do presidente da República nas atividades dele ou da PF e, de repente, vem agora soltando tudo isso ao contrário no ventilador. Quem é que está mentindo, Moro? Você que mentiu antes, você que mentiu agora, você que continua mentindo, você que se alia aos maiores inimigos da nação, inclusive seus inimigos, para poder prejudicar o presidente simplesmente porque você não quis se submeter à autoridade dele, porque você simplesmente não quis que ele te desse uma opinião. Você queria resolver a sua maneira. E no final de janeiro, pessoal, no final de janeiro deste ano, onde Moro deu uma entrevista e afirmou categoricamente lá na Jovem Pan que o presidente Jair Bolsonaro não interfere nas investigações e que sempre deixou isso claro. Agora ele mudou de opinião e ele estava falando das investigações sobre o filho de Bolsonaro. Ouça o que o Moro disse. E o Queiroz, e os filhos do Bolsonaro? Você tem essa liberdade, obviamente, aqui de colocar a sua voz e a sua opinião. Por que não se investiga, ou qual que é a sua opinião da relação dos filhos do Bolsonaro, se teve rachadinha? Eu gostaria que aqui o espaço é livre. Não, isso é uma apuração que não se encontra no âmbito dos órgãos federais, está investigando lá na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. A gente está olhando, assim, vendo e tal, mas a gente não tem qualquer interferência. O presidente sempre deixou muito claro, desde o início do governo dele, que ele não ia interferir em nada, que os órgãos iam poder fazer o trabalho dele normalmente. Ministro. Moro, Moro, qual foi o problema, hein, Moro? O que aconteceu para você mudar e começar a inventar tantas histórias agora? O que aconteceu, Sérgio Moro? Eu tenho uma frase aqui, que a mulher sábia edifica sua casa. Print não é muito a coisa de homem fazer, não. A mulher sábia edifica sua casa. Pega essa daí, depois você me dá um retorno aqui nos comentários. O que você acha que aconteceu com o Sérgio Moro? Será que ele sofreu uma ameaça muito grande a ponto dele começar a falar esse monte de mentiras? Ou será que tem dedo de alguém aí no meio disso tudo? Ou será que o poder subiu a cabeça? Eu quero saber a sua opinião, mas mostrando pra você os fatos, as verdades, mostrando quem realmente é Sérgio Moro depois de tudo isso. Pessoal, e a PGR instaurou um inquérito sobre as declarações de Moro. A Procuradoria-Geral da República pediu nesta sexta-feira a instauração de um inquérito sobre as declarações do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. O ex-ministro participou da coletiva de imprensa e insinuou que o presidente teria mentido sobre a exoneração de Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal, publicada na madrugada. Mais tarde, durante o pronunciamento feito às 17, o presidente Bolsonaro negou que sejam verdadeiras as afirmações do ex-ministro e nós mostramos aqui para você como Moro tem mentido, sim. Bom, eu quero compartilhar também, Caroline de Tone deixou uma mensagem em seu Twitter, eu peço licença a ela para usar a sua mensagem aqui, mas que eu acho que é muito esclarecedora e muito importante para o nosso canal. Do ponto de vista jurídico, uma vez que os fatos imputados pelo Sérgio Moro foram desmentidos pelo presidente Jair Bolsonaro, se pressupõe que não aconteceram e que precisam ser provados. Ele fez insinuações, então não existe crime, existe a necessidade de se abrir uma investigação e mostrar quem está falando a verdade. Precisam ser provados? Correto. Correta, portanto, a conduta do PGR em pedir a apuração, inclusive de eventuais crimes contra a honra do presidente Bolsonaro. Não é verdade? Se vai investigar as insinuações de Moro, vamos investigar também os crimes contra a honra do presidente. E aí a bomba estoura para o Moro. E se houver a abertura de inquérito pelo Supremo, é razoável que eventual pedido de impeachment deva aguardar primeiro
o encerramento do inquérito que pretende apurar a veracidade dos fatos. Não mande pra cadeia se você não tem provas. A gente desconfiou de muita gente no atentado contra Bolsonaro, não foi? Mas alguém foi pra cadeia? Não. Então, não levantaram provas, não teve... Por que é que agora vão querer prender Bolsonaro sem ter provas? Simplesmente insinuações de um ministro que nós provamos aqui neste vídeo, que mentiu e mentiu por várias vezes. Quero saber a sua opinião sobre este assunto, quero que você deixe opiniões, que você deixe ideias de vídeos aqui. Nós vamos lutar pela nossa nação. Queremos que sejam, sim, agora, nós queremos mais do que nunca que todas essas insinuações de Moro sejam averiguadas, sejam investigadas, sejam apuradas. E também queremos que os eventuais crimes contra a honra do presidente Bolsonaro e até mesmo este atentado, que até hoje não foi solucionado, sejam comprovados, sejam investigados da mesma maneira. Moro, não sei o que aconteceu com você. Eu sei que você deu o tiro no pé, não foi Bolsonaro. E não há jornalista no mundo que me faça acreditar e entender que Bolsonaro cometeu estes crimes, porque o próprio Moro foi desmentido aqui no nosso canal. Vem com a gente no Brasil acima de tudo, deixe o seu like, o seu comentário, o seu recado e compartilhe muito este vídeo. Vamos lutar pelo nosso Brasil. #fechados com Bolsonaro.